Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar a gravação dessa leitura bíblica no livro de Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Nós somos do site semprebatista.com. Lá nós colocamos músicas, colocamos estudos direcionados e convido a todos para que vocês possam visitá-lo e também divulgar nosso projeto. A nossa leitura consiste em leituras quase diárias, mas com poucos minutos para que você possa ter um devocional por dia. Eu gostaria de intitular o capítulo 2 de Efésios, aqui pela Trinitariana da ACF, a salvação pela graça, e não só a salvação pela graça, mas também a vida pela graça. Porque esse texto, ele não fala somente da nossa salvação, ele fala também da vida pela graça. O versículo 1 diz assim: e vos vivificou estando mortos em ofensas e pecados. Quer dizer, nós estávamos mortos, sem Deus, sem o céu, aptos a ir para o inferno. E Deus nos deu vida por Jesus Cristo. Então é a vida pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Não são pelas coisas que Deus nos dá, mas porque nós estávamos mortos em ofensas e pecados. O versículo 2 diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Quer dizer, a nossa vida era segundo o modelo do mundo. Então hoje precisamos andar pela graça de Deus, pela palavra de Deus. Olha, que andávamos pelo curso do mundo, seguindo a vontade do príncipe da potestade do ar, que seja de Satanás, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, havia aquele espírito que operava, que fazia com que a gente andava desobediente a Deus. Então, viver pela graça é isso, é entender que nós éramos mortos, nós andávamos segundo o curso da vida do diabo. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Paulo enfatiza que a salvação é pela graça, lá no final do texto, mas a vida é pela graça. Devíamos ser contentes, estar contentes por viver pela graça de Deus somente por ter a salvação. Embora Deus, ele nos dê muito mais coisas. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, a vontade da carne e o pensamento, né? Pecado da carne e pecado dos pensamentos. Pensamos, pecamos, fazemos, pecamos. E éramos, por natureza, filhos da ira como os outros também. Olha o nosso estado, como nós estamos, e como muitas pessoas estão. Filhos da ira, nós estamos debaixo da ira de Deus. E graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por aquela pessoa que te falou do Evangelho, ore muito por ela, pela sua família, te livrou das garras do diabo. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Olha aí, porque todo esse texto para cima mostra que nós iríamos ser consumidos. E as misericórdias de Deus, de Lamentações 3:23, está aqui. Pelo seu muito amor com que nos amou, né? Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho único, Jesus, para morrer em nosso lugar, bastando que aceitássemos a salvação de Deus. Olha que maravilha! 5. Estando nós ainda mortos em ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo. Quer dizer, não foi nada que eu fiz, foi que alguém fez por mim. Principalmente duas pessoas, Jesus e outro aquela pessoa que
pregou o Evangelho para mim. Duas pessoas. Ou a leitura da Bíblia, ou alguém que me deu uma Bíblia. Então, olha que coisa maravilhosa. Estamos nós ainda mortos. Então, Deus nos pegou em estado de mortidão, mortos. E nos deu vida com Cristo, pela graça foi salvo. Então, aqui, até o versículo 6 ainda, ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais entre Deus. Estávamos mortos no inferno, passamos do inferno para o céu, para sentar com Cristo. Olha que maravilha, para que os crentes possam viver pela graça de Deus todos os dias da sua vida. Lembrar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e é o nosso Salvador e merece toda a nossa dedicação, todo o nosso tempo, todo o nosso dinheiro, os nossos dons, porque Ele nos tirou das trevas para a luz, do inferno para o céu. Versículo 6, 7. Para mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, pela sua bondade para conosco em Cristo. Deus é bom para os homens, porque Ele deu Jesus Cristo, seu único Filho. E versículo 8, 9 e 10 é a salvação pela graça propriamente dita. Então, os versículos do 1 até o 7, podemos dizer que é a vida pela graça, a vida pelo favor de Deus. Se eu não me engano, segundo Pedro 3, 18, fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Na graça, por quê? Porque nós temos que entender esse princípio e viver para Deus, fazer as obras de Cristo, dar nosso tempo, dinheiro, igreja, tudo que temos para Jesus. Isso é viver pela graça. Isso é crescer na graça. Não podemos crescer só em conhecimento, na graça e no conhecimento. E a salvação pela graça, versículo 8, porque pela graça sois salvos, quer dizer, enfim, é de graça, por meio da fé, somente crendo. Não precisa fazer nada, a pessoa só precisa ouvir e crer. E isto não vem de vós, quer dizer, não partiu primeiramente de Deus, vem de Deus. Vem pela pregação do Evangelho, pela leitura da Bíblia. Então, não vem de vós, vem de Deus. É dom de Deus. Então, temos que agradecer a Deus por aquele dia estarmos naquele lugar que alguém pregou, que nos deu um folheto, e hoje nós somos salvos, sentados nos lugares celestiais. Que maravilha ser cristão. E aí, muito mais ser filho de Deus. Versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Tanto eu, quanto o mendigo, como o homem mais rico, pode ter a salvação. Não são pelos seus esforços, é pela sua fé. E os três estão aqui equilibrados na mesma posição. Se tiverem fé, o mendigo vai para o céu. Se eu tenho fé, eu vou para o céu. Se a pessoa mais abastada tiver fé, ela também vai para o céu, independente daquilo que ela tem. E versículo 10, eu acho muito interessante esse verso, diz o seguinte: porque somos feituras suas, que somos a imagem de Deus, criados em Cristo, quer dizer, por Cristo, nós somos gerados de novo. Nova composição, novos pensamentos, somos gerados por Cristo. Para quê? Qual é a finalidade da nossa salvação? Para isso, para as boas obras. As obras não salvam, mas elas são boas para a nossa vida. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, o crente, o cristão, ele não pode ser aquela pessoa que só vai na igreja, senta, sai e volta. Nós somos criados em Cristo para dar frutos, e muitos frutos. E que Deus abençoe esses 10 minutos